todos. Que Jesus nos envolva com vibrações de harmonia, de muita paz em torno desse estudo tão presente, tão necessário nas nossas vidas. Caridade, atualmente, para muitas pessoas, virou mais uma palavra que a gente utiliza no nosso dia a dia como sinônimo de pessoa religiosa ou de pessoa bem-intencionada. Começa a aparecer aquele tudo bem com você e sai andando. Ninguém quer saber se está tudo bem, nada. Fala por falar às vezes. Tudo bem? Bom dia. Bom dia é muito importante. O tudo bem é muito importante. Mas muitos de nós, pela própria máquina da vida, pelas próprias atribuições, atribulações, pelo próprio movimento, vem perdendo a oportunidade de vivenciar a essência da palavra que está sendo produzida dentro de si. É quando a gente pode falar assim, será que a gente não está comendo a casca e jogando o fruto fora? Será que não pode estar acontecendo isso? Será que quando a gente fala em caridade, a gente para sentir esse sentimento que é tão magnânimo, não pode ser mais uma palavra. Ele é um processo. Isso a gente consegue já compreender, como o próprio Espírito Baltazar deixou claro, as fases do processo. Nós recuarmos ao tempo, nós vamos lembrar da caridade vista pelas religiões como a oferta material. É natural, fazia parte daquele momento, você sair do templo religioso e encontrar do lado de fora os pedintes. Aquilo fazia parte do rito, como até hoje as pessoas se colocam do lado de fora para pedir, do lado de fora dos templos. Por quê? Porque a criatura entra no templo, seja qual for a religião, escuta a palavra, que ele tem que ser melhor, que ele tem que se modificar, que ele tem que dividir. Aí ele sai às vezes com a consciência tão pesada que tenta liberar na primeira pessoa que encontra. E às vezes está dando e não está participando do coração dele. Muitos desses processos, como era antigamente, era realmente para aparecer, para deixar claro o quanto aquela pessoa possuía de ouro, tanto é que se vertia em bolsas de couro as moedas, as pratas, os ouros. Aquilo fazia parte de um determinado procedimento da aristocracia. Conforme o espírito humano vem se desenvolvendo, vem amadurecendo o seu senso moral, ele já não fica mais feliz de ter um sofredor do lado de fora com a mão estendida. Isso já me incomoda. E que em outras encarnações fazia ele se sentir superior porque ele dá, porque ele tem, porque ele possui o poder. Com o passar do tempo, isso começa a gerar um incômodo social. A falta de dignidade do outro na sociedade, nós já começamos a questionar para onde que isso é fruto, se não é da dureza dos nossos próprios corações. A desigualdade social não é criação de Deus, é fruto da dureza dos nossos corações, da nossa insensibilidade, da nossa dificuldade em entender que o outro tem tanto direito quanto eu. Então é quando a gente começa a perceber os movimentos sociais de solidariedade, fraternidade, essas obras crescendo, não mais daquela forma direcionada e naquele momento, só naquele momento que se fazia a caridade. A palavra caridade começa a ter um novo cunho, uma nova abrangência. Porque a pessoa que não tinha como dividir,
está lá na passagem evangélica, o óbolo da viúva, ela se sentia mal. Poxa, mas... Aí tem gente que fala assim, eu queria tanto ganhar na Mega Sena, sozinho, para poder ajudar os outros. A gente sabe que aí atrás tem uma intenção meio oculta, né? Vou ganhar na Mega Sena, vou resolver meus problemas dos meus familiares, vou criar outros problemas, porque, né, a gente vai criar outros problemas. Aí, será que a gente tem condições mesmo de resolver? Quem quer ajudar, ele não espera esse momento, ele cria um momento, ele deseja participar, da maneira que ele puder, porque ele vai participar com o coração. Quem disse que eu vou salvar a vida de alguém? Eu não vou salvar a vida de ninguém, eu não vou resolver o problema da fome do mundo. Eu tenho essa consciência que eu não vou. Agora, eu posso minimizar o sofrimento do outro, de várias maneiras. Doando um remédio, ajudando alguém a comprar um remédio, conversando com uma criatura. Tem várias maneiras. O que eu tenho para oferecer? Tem gente que tem dinheiro. Ofereça, mas ofereça de coração. Tem gente que tem o tempo, oferece seu tempo, oferece a tua palavra, oferece teu olhar, oferece uma prece. Tem momentos que a gente está tão sofrida, a gente está tão dolorido que a pessoa pergunta assim, o que você quer? E a gente pensa, reza por mim, né? A gente fala, reza por mim, ora por mim. Que presente, que caridade maior do que alguém lembrar pela gente. E orar pela gente, pedir a Jesus por a gente, interceder, pedindo força para a gente prosseguir, coragem, renovar nossa fé. Porque quando a criatura, ela tem essa renovação da fé, essa certeza do apoio e da misericórdia divina, ela prossegue. Não existe bênção maior do que prosseguir com esse alento interior. Então, quando a gente para pensar numa casa onde um pai trabalhador, chefe da família, trabalha, né? E ele tem muitos filhos. Esses filhos, cada um possui a sua característica, não é assim numa família? Né? Tem um filho que é mais dócil, tem um filho que é mais rebelde, tem um filho que tem mais iniciativa, tem outro que fica esperando. Cada filho, ele tem uma característica. Mas o pai zeloso ama a todos igualmente, entendendo, principalmente, que muitas das vezes aquele que tem maior dificuldade no relacionamento, em receber o amor, geralmente é o filho que precisa um pouquinho mais de atenção. Então esse pai até dá mais atenção, mas não é porque ame mais, porque ele é mais necessitado. Não é assim que a gente fala? Fulano é mais necessitado. Você tem a razão. A gente fala às vezes para um filho assim, você tem a razão, mas fulano tem a necessidade. Entre a razão e a necessidade, a gente atende a necessidade. O outro tem aquela necessidade naquele momento. Não se ama mais, não. Então Deus nos ama igualmente. Só que nessa casa, como é que funciona? Todos os irmãos, será que levantam, cuidam da casa para ajudar o pai e a mãe? Todos arrumam os seus quartos, as suas camas, ajudam a fazer a alimentação? A gente sabe que não é assim que funciona numa família, né? Geralmente tem um irmão que não quer nada, que a gente fala, fulano não quer nada, pai, olha lá. Já levanta, já começa o dia sentado, não faz nada para ajudar, ainda desarruma o que a gente arruma. E o outro filho já é aquele filho, vou fazer o meu, não vou arrumar o quarto do outro não, hein? Vou arrumar a minha cama, vou ver aqui a minha louça, mas a do outro ele vê. E já tem aquele outro filho que arruma o dele e ainda arruma os irmãos. Trata os irmãos como se fossem filhos dele. E são todos irmãos. E às vezes esse que trata como filho não é nem o mais velho, que tem um sentimento de paternidade, às vezes é ter um filho mais novo. O que é isso, hein? Essa diferença na família? Será que nós não poderíamos raciocinar
o nosso planeta dessa maneira? Um pai, um governador do planeta que é Jesus, que é o nosso irmão maior, e cada um de nós somos esses filhos. Qual é a parte que já te compete na obra da criação? O que você já pode fazer? Será que nossa posição ainda é só de não vou fazer nada, não tenho obrigação, não pedi para nascer? Quem quiser que faça por mim. É um estágio do espírito, que ele não raciocina, coitado, assim. Conforme esse senso moral vai sendo desenvolvido, ele já faz a parte dele, ele já atrapalha o mínimo possível. Conforme ele vai desenvolvendo mais, ele cuida do outro. Não é porque ele é obrigado, constrangido, não. Porque ele tem desejo que a casa dele vive em harmonia. Porque ele ama os pais, o pai dele, ele quer poupá-lo. Então ele faz tudo o que pode para que aquilo vive em harmonia. Ele não se sente escravizado, ele não se sente bobo, ele se sente feliz. Porque ele não está fazendo por um desconhecido, ele está fazendo por um irmão dele. Quem está coitado não consegue ter alegria de trabalhar para o pai. Então nós somos esses herdeiros desse quinhão divino e que a nossa parte se encontra lá. Cada um que se habilite para buscar a parte do seu quinhão, da sua herança divina, com os seus direitos e com os seus deveres. No Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta assim, olha, qual o objetivo da reencarnação? Resposta, Deus impõe-lhes a encarnação ao espírito com o objetivo de chegar à perfeição. E depois, a encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação. Qual é a parte que me pertence na obra da criação? Eu venho aqui, reencarno, para me aperfeiçoar. O principal objetivo dessa encarnação é que eu me aperfeiçoe, é o meu espírito. Mas tem mais um objetivo, cuidar da parte da criação. Como é que eu posso trabalhar? Como é que eu posso ser útil? Não há ninguém que... eu não tenho nada para dar. Todos nós temos o que dar. Só que as pessoas confundem esse dar com essa caridade material, dar o que tem, esquecendo que a gente vai dar, que é o principal, é o que nós somos. Dá quem tem, quem não é. Porque quem tem alguma coisa de si, doa de si. O que eu tenho de mim para doar? Nós vemos muitos movimentos dos jovens indo para algumas comunidades, alguns locais com uma determinada carência financeira, ajudar os outros colegas, jovens também, a estudar para o vestibular. Não vemos isso? Jovens que arranjam um horário, já estão fazendo universidade, e vão lá ensinar a matéria que eles gostam, dar um reforço na área de português, um reforço na área de matemática. Tem agora os amigos da escola. A companheira aqui na casa avisou que nós vamos ter aqui um curso de voluntária. Mas algumas pessoas querem fazer, mas também não querem se habilitar, né? A gente tem que entender que para tudo a gente tem que se habilitar. Tem que ir lá e falar, olha, eu quero. Mas não quero chegar fazendo, eu tenho que aprender como funciona. Todo lugar tem um sistema, uma maneira de se proceder, para que aquilo ocorra de uma forma tranquila e harmonia. Será que nós todos estamos preparados? Vamos ter que trabalhar dessa maneira. A casa trabalha nessa circunstância. Vamos trabalhar? Nós precisamos que alguém ainda fique convocando a gente. Já estamos todos convocados. Todos já fomos convocados ao trabalho com Cristo. Todos nós que nos encontramos numa casa espírita, inicialmente sendo socorridos, depois a gente começa já a falar assim, peraí, chega de ser socorrido, a gente vai ser socorrido a vida inteira, mas eu já não tenho alguma coisa para dar? É que eu não tenho um tempinho? Será que eu já não posso conseguir fazer uma oração?
Será que eu também já não posso participar, me habilitar a entender como é que é o sistema da casa para que eu venha colaborar de uma forma um pouco mais eficiente? Porque a tudo hoje a gente tem que ter eficiência no que se trabalha, não é assim? A gente se qualifica. Eu não posso chegar e falar, eu sei fazer tudo. Não, a gente não sabe fazer tudo, a gente tem que ter humildade também de aprender, nos qualificarmos para aquele setor. É a dignidade. É aprender a socorrer o outro sem a humilhação do serviço prestado. É isso que o Espírito fala aqui. É aprender a passar por essas fases. Ou nós vamos passar por essas fases? Vamos. Caridade para muitas pessoas só quando é chamado pela televisão. Aquelas catástrofes. Mas e os desastres silenciosos que nós temos todo dia aí? Quantas criaturas a gente sabe que está desempregada, um parente com problema, uma pessoa que está sozinha e ninguém visita, uma pessoa que se encontra no hospital? Quer caridade maior? Então, às vezes, tem gente que fala assim, eu não quero nem me envolver, eu não quero nem saber. Sabe o que a gente perde com isso? A gente perde a oportunidade de se sensibilizar. Porque quando a gente vê que quando a gente vai no hospital, ou quando a gente convive com outro com sofrimento, a gente não tem que se tornar frio, não. Não é desequilibrado, não é achar que vai resolver o problema do outro, mas é se permitir a que seja acionados mecanismos de piedade de dentro do nosso coração. Porque senão a gente vai entrar na indiferença da vida. A gente vai passar por cima de cadáveres como se estivesse passando por cima de folhas. A gente tem que começar a voltar a buscar as emoções. Onde foi que elas se perderam? Para que a gente vivesse dessa maneira. Por que a gente produz tanto e não produz mais as emoções? Eu já vi pessoas falando assim para o filho, não olha não, porque aquele menino ali está naquela situação, eu prefiro que meu filho não veja. Como se nós pudéssemos, numa sociedade como a nossa, botar um pano por cima e cobrir as áreas carentes, os problemas de saúde, os problemas de violência, como se nada disso existisse. Isso existe. Nós temos que aprender a olhar e permitir nos sentirmos enternecidos ainda pelo sentimento de piedade e um desejo de ajudar. Perder a ilusão que vai resolver, mas ajudar. Será que nós não podemos, quando vemos uma pessoa numa situação de tristeza, de dor, lembrar de Jesus? Eu não tenho força espiritual para talvez ajudá-lo, mas eu conheço o Mestre Jesus e eu faço uma prece pedindo que Ele envolva aquela criatura com bênçãos, para que aquela dor seja um pouco mais amenizada. Quem de nós já não sentiu dor? E eu não digo aqui só de dor física, de dor moral. E a gente se sente sozinho. As pessoas parecem que querem fugir. Elas têm medo do nosso contágio. O que ocorre? Medo de quê? Medo de dizer, somos fracos, sim. Eu tenho dor. Eu gosto de um abraço. Eu já entendi que o outro não resolve meu problema. E o outro também tem que entender como é importante um olhar, um abraço. Então, às vezes, se sai para resolver tantas questões, se compra tanta coisa para doar e não se doa, e não dá de si. E tem gente que evita essas situações e fala que quer se poupar. Mas nós não reencarnamos para nos poupar. Nós viemos aqui
para nos gastar. Nós temos que ir embora daqui bem gastos. E a gente se gasta através da doação. É se doando em pedacinhos, porque a gente vai sair daqui em pedaços. Então esse se poupar, esse se conservar, vai fazer com que esse espírito fique isolado, ilhado em si mesmo, e vai desencarnar ilhado. E vai sentir no plano espiritual, como é triste se encontrar sozinho. Porque a nossa vida é um reflexo do nosso presente, dos nossos desejos, dos nossos movimentos. Se eu não me movimentar em direção ao outro, eu não tenho que esperar que o outro se movimente em relação a mim. Na questão 886, Kardec pergunta assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como a entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência. Benevolência é a gente começar a consertar o nosso olhar, um pouco mais benevolente, um pouco mais de boa vontade, colocar no corpo do outro o rosto de alguém que nós já simpatizamos muito, olhar para o outro com um pouquinho mais de carinho, tentando descobrir nele, ele tem que ter alguma coisa de bom que eu goste. Não é possível que a gente só tenha antipatia. Isso aqui não tem nada naquela criatura que me atrai, nada. Emmanuel que fala: conserta em ti o que te desagrada em mim. Eu tenho que começar o outro e consertar em mim aquilo que me desagrada nele. E olhá-lo com mais benevolência. Olhar com mais doçura. Menos crítica. Menos dedo apontado na ferida. Menos razão. Porque o nosso olho, ele foi colocado no meio. Aqui, ó, está a razão, está o intelecto. Mas aqui está o coração. Eu tenho que saber utilizar os dois para caminhar bem, em segurança. Eu tenho que saber dosar. Eu tenho que ter essa benevolência no olhar. A gente começa a buscar modificar a nossa voz, a nossa maneira de falar. É muito importante. A gente quer modificar, a gente deseja modificar e a gente vai caminhar em direção a essas modificações. Benevolência. Indulgência com a imperfeição alheia. Indulgente. Como é que eu posso ser caridosa? Falar em caridade, se eu não consigo ser indulgente com o outro? Se eu não consigo entender que o outro é uma criatura que nem eu? Eu erro a beça. Quanto eu me arrependo. Como eu rezo. Poxa, tomara que fulano não tenha levado muito a sério aquilo que eu falei. Tomara que fulano consiga me desculpar por aquela falta de educação que eu tive ali. Ainda mais eu que olho e não consigo reconhecer muitas das pessoas. Pô, tomara que não tenha ficado... Por que o outro não pode cometer as situações que eu ainda cometo? Que meu filho comete, que minha irmã comete, que a minha mãe comete. Eu sou uma excelente advogada para quem eu gosto. Para os amigos, tudo. Para os que não são amigos, a lei. É assim que a gente ainda está vivendo? Nós temos que aprender a desenvolver essa simpatia, essa indulgência. Porque são essas energias de simpatia, de indulgência ao nosso redor, é que nos vão proporcionar a possibilidade de ultrapassar as adversidades que nós vamos encontrar. Porque vocês vejam bem, quando a gente consegue ser indulgente com uma criatura e benevolente com uma atitude dela, não é só com ela que nós estamos lidando, não.
Nós estamos lidando com a mãe dela que ficou sabendo, com o pai, com o filho que gosta dela. E quanto de espírito ali, próximo a ela, vão nos olhar de outra maneira. Porque o que é mais certo é que a gente vai errar mesmo, ainda vamos errar muito. Pelo menos um pouco da indulgência do outro. Como é bom quando a gente pede desculpa e o outro fala, não, tudo bem. Não é bom? Dá um alívio. Como é bom o outro não esperar da gente aquilo que a gente não é. Porque nós não somos santos. Nós não somos perfeitos. Aqui não tem santinho do pau oco, não. Porque não tem santinho. Não tem essa história de... não, nós somos seres humanos em aprendizado. Caminhando com muita dificuldade todos nós aqui. Sem ilusões. Nós vamos olhar nossas dificuldades, mas não podemos parar. A gente sabe da nossa incompetência, a gente sabe da nossa inferioridade, a gente sabe, mas isso não pode ser o obstáculo maior, porque quando Deus quiser que a gente se cale, Ele mesmo trata de calar a gente. Não precisa o companheiro ficar perguntando, você tem condições? Ninguém em sã consciência tem condições de nada. Quem que tem condições de vir aqui em cima falar de Jesus? Bem, eu não tenho. Condições não. O que a gente tem é vontade de dividir aquilo que a gente já tem, que é o reconhecimento pelo Cristo, o reconhecimento por essa casa, por esses trabalhadores espirituais. É isso que eu acho que se tem. Essa noção de equipe, que ninguém vai chegar sozinho em lugar nenhum aqui. Não adianta achar que vai progredir espiritualmente, que vai chegar primeiro, porque vai ter que esperar o outro. Nós estamos em grupo, nós somos uma família. Nós vamos ainda ter que aprender a nos amar, a nos abraçar, a nos conhecer, a nos olhar com mais ternura, benevolência, indulgência e o perdão, que é a lição mais difícil. Nós sabemos o quanto é difícil o perdão das ofensas. Mas é nesse movimento que nós vamos ter que fazer. Como eu vou rezar à noite, ao Pai Nosso que estás no céu, perdoa-me, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Eu falo isso, eu afirmo ao Pai essa sentença. E aí? Eu vou ter que fazer um movimento de perdão. E primeiro, me perdoar. Eu tenho que aprender a me perdoar, a entender que eu estou num processo e que a natureza não dá salto e eu não vou sair dessa encarnação espírito superior. Aonde que a gente se encontra? Em que estação a gente se encontra? Quando a gente vê aquelas passagens evangélicas que tem as estações, qual a estação? Cada um que sabe a sua. É um assunto que diz respeito à nossa individualidade e ao nosso guia espiritual. Qual a estação que você se encontra? Para onde você caminha, meu filho? Para onde você está caminhando? Em direção a quê? Nós que já estamos aqui, nós estamos em direção ao Cristo, ao Pai, rumo a Deus. Então é a hora que a gente vem aqui nessa casa, na quarta-feira principalmente, e vem buscar a cura, é o trabalho da cura. A gente vem buscar as mensagens com a espiritualidade, não é isso que a gente vem? A gente vem tomar o passe, a gente vem buscar a vibração que essa casa nos sustenta de estudo, vibração de amor. E é a hora que a gente se pergunta assim, e qual a minha parte? Como é que eu posso ser útil a essa casa? Como é que estão meus pensamentos com essa equipe espiritual? Todos temos o que dar. Não é o tempo por si só, não. É o tempo com amizade. É quando a gente fala assim, olha, quantos trabalhos a gente participa? Quantos de nós a gente se conhece?
Será que a gente se conhece? A gente se engaja em tanto estudo, em tanto serviço, e não sabe do outro. Não para olhar o outro e sentir a necessidade do outro. Então tem alguma coisa aí que não está muito legal. Então, será que não é momento da gente parar de correr, engolir a comida e começar a sentir um pouco mais? Porque no fundo, ao final de toda essa etapa, de toda essa encarnação, o que fica mesmo? O que significa, o que vem nos ensinar todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento e toda a doutrina espírita? Em uma palavra, qual é a síntese de tudo isso? É o amor. É para isso que a gente tem que caminhar. É como a gente percebesse no Evangelho Jesus falando: caminha por aqui, anda por aqui, anda em direção ao outro, modifique-se internamente para olhar o outro, para perceber o outro, a beleza do outro. Não é se esconda do outro, evite o outro, não procure ligar para o outro. Não, gente. O outro é a extensão de mim mesmo. Eu não tenho como ficar curada, resolver problema físico, enquanto eu não conseguir perceber a necessidade de participar do processo de cura com o outro. Esse estágio tem que ser ultrapassado. Nós passamos pelo estágio, cada um por si, Deus por todos. Passamos e devemos ultrapassar e começar a perceber que nós só vamos acionar esses chakras, essas emoções, percebendo e deixando-se apiedar do outro, sem o desequilíbrio. Ninguém aqui falou em desequilíbrio, ninguém aqui está falando em tentar resolver o problema do outro, chorar com o outro e se desequilibrar com o outro. Sentir o outro, isso não é contagioso. Perceber o outro, falar dele, de Jesus, falar para ele da casa espírita, falar de Deus. Nós temos que falar mais de Deus. Nós não temos que nos omitir mais na sociedade. Nós vamos falar de Deus. Então, quando a gente se encontra numa casa como essa, quando a gente na nossa vida repara e para sentir a misericórdia divina todos os dias, as curas, as dores que nos trouxeram a casa, as curas, elas começam a ser muito mais importantes quando elas começam a ser operadas dentro da nossa alma, a nossa maneira de ver. Não é mais a dor física que incomoda, porque quantas pessoas não têm dor física e estão tão atordoadas? Quantas pessoas têm os seus empregos e ganham muito bem, e têm maridos, e têm filhos, e têm casa, e têm carro, e têm casa de campo, e viajam, enfim. Tem juventude, tem beleza, tem tudo que falam por aí como fundamental para a felicidade, e estão tão amarguradas. Falta alguma coisa, tem uma fome, não sabe de que é. O que é esse negócio que está lá dentro, que dá um buraco, dá um vazio? E as pessoas falam assim, uma falta, eu não sei dizer de que é. É a falta de fé. É a falta de Deus. É a falta de completude com a lei maior. Porque quando a gente está em sintonia com essa lei maior, a gente inspira e expira, e tem uma aventura tão grande lá dentro, tão incrivelmente viva,
A gente se sente vivo, não mais pelo fato de respirar, não vivo pelo fato de ter, não vivo mais pelo fato de não ter dor. Vivo porque Deus é vida. E toda essa, quando se inspira e respira com a harmonia, com essa espiritualidade maior, se sente vivo. E quem se sente vivo tem a necessidade de dividir com todos a vida. Porque a vida é vida em abundância. E conforme se divide, mais se multiplica. Você tem vontade de dividir, ofertar um pouco da flor que passa por você. Então o médium que dá passe, o que ele sabe? Que a mão que oferece flores, rosa, sempre fica o perfume. Não há como passar esses fluidos, esse perfume, a vibração da casa e não ficar na mão daquele que não doa. Mas quantos de nós vêm aqui rapidinho, para tomar um passe rapidinho, para sair daqui assim que a companheira fala que acabou, rapidinho, e perde a oportunidade de sentir a continuação da vibração que a casa está oferecendo. Não é mais aquilo que se fala. A gente começa a perceber o que a gente vem buscar aqui, que nos faz bem, sem dúvida nenhuma, sim, o estudo que nos ilumina e nos clareia a direção. Mas é a vibração da casa, é o silêncio. Então nós vamos aprender que essa caridade se encontra nos mínimos gestos, como Paulo de Tarso falava. Faça tudo com amor. O que você vai fazer? Você vai lavar uma louça para alguém? Lava uma louça com amor, com boa vontade. Você vai dar um abraço? Para dar um abraço com amor. Então, quando a gente começa a perceber qual a motivação maior, é sentir aquela vibração. Porque quando a gente permite acionar esse chakra e desenvolver esse sentimento, ele vai crescendo, ele vai sendo cada vez maior. E a pessoa que começa a sentir essa afeição inicialmente, essa simpatia, essa amizade, que vai caminhando até chegar ao amor. O que ocorre? As situações da vida se tornam menores. Porque o sentimento do carinho, da afeição, do amor, da amizade, ele eleva o espírito. É como se deixasse a criatura um pouco nas nuvens mesmo. Então, o que ocorre na matéria é porque a matéria vai ocorrer situações. Nós vivíamos num planeta cheio de vicissitudes. As coisas vão ocorrer. Vão ter trovoadas, vão ter ventanias, vai ter o momento da sombra, mas a criatura se elevou. E quando ela se eleva em sentimento, ela atrai para junto de si a companhia desses amigos espirituais que suspendem para que ela ultrapasse as fases da vida de uma forma mais digna, que podemos dizer a coragem moral para enfrentar a vida. As pedras não vão ser tiradas, não. Não vai ter tapete vermelho para ninguém passar em glamour. Quanto mais a criatura se habilita, mais ela está pronta para testemunhar em nome do Cristo. E pelo que nos consta, Cristo não veio nos ensinar a viver em contemplação somente, ou sem se misturar, ou sem sentir dor. Ele veio nos ensinar
a rezar ao Pai no monte e descer para estar junto com todos, principalmente os mais doentes. O médico não veio para os sãos, e sim para os doentes. Não temos que nos isolar, não temos que ter a pretensão de resolver, mas podemos sim ter a certeza que aquele que caminha com Cristo sabe que tudo aquilo que nós não temos, Jesus vai suprir naquele momento da necessidade. Ele não pergunta se nós somos inteligentes, se tem força, se tem coragem, se tem dinheiro, se tem robustez física. Ele não fala nada disso. Ele fala assim: segue-me, segue meu filho, muda a direção do teu andar, como se dissesse assim: eu irei suprir as tuas necessidades no momento que você se levantar para me seguir. Jesus, quando passou e dizia: segue-me, ele não paralisou em nenhuma calçada junto com nenhum dos apóstolos. Todos que estavam sentados levantaram para caminhar com ele. Ele passa em pé e convida a todos: segue. E é o que essa casa nos faz, nos convida. Essa casa nos oferece, pela caridade do Cristo, pela caridade desses amigos espirituais, eles nos oferecem a oportunidade de nos dar uma estrutura para trabalhar. Uma estrutura não só física. Nós aqui nos encontramos sob a égide de uma espiritualidade superior. Nós estamos aqui sob essa égide. Nós temos uma estrutura espiritual nessa casa, muito alicerçada. O que nos falta? Falta exemplo? Não, né? Exemplo não nos falta. Nós temos desde o presidente da casa, nós temos o amigo altivo, nós temos um Chico Xavier, um Bezerra de Menezes, um Divaldo, e outros anônimos. E quantos anônimos nós conhecemos que são verdadeiros exemplos? Um professor Zé Jorge, quantos exemplos? A Cidinha, quantos exemplos? Dona Brunilde, quantas pessoas que não tiveram problema de dor, não tem problema da idade, nada disso. O que essas pessoas mostram para a gente? Vamos embora, gente. Vamos juntos que é mais fácil. Vamos de mão dada que fica mais fácil a gente caminhar. Vamos mais abraçar. Vamos mais cuidadosos com o outro. Um pouquinho mais de cuidado com o outro. Não vamos passar por aí com o nariz tão empinado, não. Tem um pouquinho mais de cuidado com o outro. Está faltando cuidado. Cuidado com o nosso companheiro de casa. Como é que ele está? Está bem mesmo? Cuidado. Então, cuidado, a palavra caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão, nos pressupõe, primeiramente, essa ternura pelo outro. Então, vamos terminar com uma lição. Jesus no Lar, do Chico Xavier, pelo Espírito Nélio Lúcio, chama-se A Regra de Ajudar. Ele conta aqui que João, no auge da curiosidade juvenil, João Evangelista, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia do Senhor, perguntou a Jesus: qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar os semelhantes, ao que Jesus respondeu com voz clara e firme: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem um mundo qual furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece, de algum modo, a moléstia que lhes é própria. Ele reclama amizade e entendimento acima da medicação.
Quer dizer, acima da medicação, amizade e entendimento. Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Acolhe o irmão do caminho, não somente com saudações recomendadas pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse, e guarda sempre a posição de ouvinte, delicado e atencioso. Não levante demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não dependem de ruído. Abstente das conversações improfícuas, os comentários menos dignos, é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Louva quem trabalha, e ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos, procura exaltar o bem de que são suscetíveis de produzir. Foge ao pessimismo, guardando, embora a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros do mundo. A tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade e necessita de bom ânimo. Usa, João, cotidianamente, a chave luminosa do sorriso fraterno. Com o gesto espontâneo de bondade, podemos surtar muitos crimes e apagar muitos males. Faze o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que não te seja atribuído uma falsa importância. Agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos. Se o sol aquece a vida, é a semente de trigo que fornece o pão. Deixe que as águas vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem o teu coração, em favor do círculo de luta em que vives. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de todos os que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte. Não apenas hoje, mas sempre. Silenciou o Cristo e, assinalando a beleza do programa exposto, o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente: Senhor, como eu conseguirei executar tão expressivo ensinamento? Como? E Jesus respondeu resoluto: a boa vontade é o nosso recurso de cada hora. E afagou os cabelos do discípulo inquieto e encerrou as preces da noite. A boa vontade é o nosso recurso de cada hora. O que nós temos de melhor para oferecer em qualquer situação é a nossa boa vontade. Que Jesus, assim, abençoe e renove a nossa vontade para que ela seja boa. Boa vontade para todos. Que Jesus nos abençoe.